Fala aí, galera! Começamos a aula aqui, ó, mostrando a propagação retilínea da luz. Eu espero que você tenha enxergado aqui o laser. Apesar, você que já foi meu aluno nos anos anteriores, já viu eu fazendo isso na sala com o laser, pegando aqui o aerosol e mostrando aqui, ó, um feixe de luz verde, mostrando pra gente a propagação retilínea da luz. Então tá, você acabou de assistir uma aula com o professor Glemstein, certo? Onde ele deu aí a introdução à óptica geométrica, certo? E, claro, ele falou ali também que um dos princípios a irreversibilidade da luz, que ela vai e volta, e também a independência dos raios luminosos. São três princípios aí que nós temos, tá bom? Agora, o ar está saturado aqui de aerosol. Deixa eu abrir um pouquinho a porta, que está muito forte. O que foi, Danilo? Acender a luz, gente. Vamos acender a luz. Vamos lá. Quem sabe quem sabe faz ao vivo. Bom, gente, ó, é o seguinte. Então, o que eu vou fazer com vocês agora nesse momento? Eu só vou... É poucos minutinhos, tá? É poucos minutinhos. Eu só vou recapitular com vocês o que vocês acabaram de assistir. O que é mais importante nessa parte de introdução à óptica geométrica, tá? Só o que é mais importante, rapidão. Tá, na turma Medicina, nós estamos no livro 2, no capítulo 7. No caderno Medicina é a aula 21 e 22. Para a turma Octa Mais é o livro 3, a atividade 11. Tá? E para quem é do seminoturno é o livro 2, aula 8. Galera, a óptica geométrica tem como base o estudo da luz, tá bom? E os fenômenos que acontecem com a luz, óptica geométrica, tá? A luz, ela é uma onda eletromagnética. É claro que tem aquela discussão da luz ser uma partícula e ser uma onda, tá bom? Essa discussão, Isaac Newton defendia a luz como uma partícula, aí tem Young, tem um monte de cara que defende que a luz é uma onda. Aí Einstein veio e falou que a luz é as duas coisas, tá bom? Mas tratando da luz como uma onda, ela é uma onda eletromagnética. Onda eletromagnética a gente vai estudar bastante lá em ondulatória. Comigo, lá mais pra frente, a onda eletromagnética é um tipo de onda que não precisa de meio para se propagar. A velocidade da luz, galera, a gente utiliza a letrinha C, é um postulado de Einstein. Einstein falou o seguinte, que não existe velocidade maior do que a velocidade da luz, e ela vale 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Galera, existe uma equação que é chamada equação da onda. Nós vamos aprender e trabalhar muito mais com ela lá no futuro, tá? A equação da onda diz o seguinte, que a velocidade de uma onda, no caso a velocidade da luz, é igual a lambda, que é o comprimento da onda, vezes a frequência, tá bom? A velocidade é dada em metros por segundo, o comprimento de onda costuma ser dado em metros e a frequência é dada em hertz, tá bom? Hertz é a mesma coisa que 1 por segundo. Tudo bem? Uma pequena recapitulada aqui do que é a luz. Qual que é a parte mais importante? O que mais cai nos exercícios quando eu falo de introdução à óptica geométrica, a princípios? Galera, aparece muito exercícios envolvendo o princípio da propagação retilínea da luz. Tá bom? Bom, um dos princípios que eu acabei de mostrar para vocês aqui no laser é que a luz se propaga em linha reta. Pensando no Sol, o Sol é a nossa fonte de luz, tá? Uma fonte primária, produz a sua própria luz. Lembra? Fonte primária, fonte secundária. Fonte secundária não produz a sua própria luz, tá? Por exemplo, a Lua refletindo. Esse quadro refletindo. Como o Sol é muito grande em relação a gente, nós podemos imaginar, então, que os raios de luz que vêm do Sol são raios paralelos. E a partir disso, de raios paralelos, nós podemos utilizar semelhança de triângulos para resolver vários problemas, tá bom? Só para ressaltar para vocês, tem aquele probleminha que tem um prédio e tem uma pessoa. Aí os raios do Sol, eles vêm paralelos. Esse aqui é um raio do Sol, tá bom? Aí vem o raio do Sol aqui também. O que acontece é o seguinte, que, por exemplo, nesse exemplinho aqui, eu tenho a altura H do prédio, eu tenho essa distância Dzão, que é a sombra do prédio, eu tenho a alturinha aqui da pessoa e tenho o tamanhozinho da sombrinha da pessoa.
Por semelhança de triângulo, eu resolvo esse problema. Eu posso falar para vocês que a alturona do prédio está para o tamanho da sua sombra, assim como a alturinha da pessoa está para o tamanho da sua sombra. Gente, com semelhança de triângulo, você resolve esse exercício simplesão, tá? Tem o caso da câmara escura. A câmara escura é uma caixa com um orifício, tá bom? Aí eu tenho aqui um objeto. Galera, isso aqui que eu estou mostrando para vocês já viram, tá? Eu só estou ressaltando que é importante. Aí tem aqui o objeto. O objeto, o tamanho dele, eu escrevo a letra O. O, tamanho do objeto. Aí vem aqui o raio de luz, entra no orifício da câmara escura. O raio de luz, também aqui em linha reta, entra no orifício da câmara. E projeta aqui no fundo da câmara, a imagem desse objeto. A imagem eu vou usar a letra I, tá bom? Lembrando que para a câmara escura, a imagem ela é invertida. Imagem invertida significa que ela fica para baixo. Se o objeto é para cima, a imagem fica para baixo. Tamanho do objeto O, tamanho da imagem I. Eu vou utilizar com vocês que do objeto até o orifício, eu vou chamar essa distância de P. Do orifício até a imagem, que é o tamanho da caixa, eu vou chamar de P'. O é o tamanho do objeto, I, tamanho da imagem, P, distância do objeto à câmara escura, P', distância do orifício, aqui ó, da câmara escura até o fundo dela. Então aqui eu tenho distância do objeto, distância da imagem. Ô teacher, tem como escrever uma relação, uma semelhança de triângulo? Tem, gente. Ó, tamanho do objeto sobre distância do objeto é igual tamanho da imagem sobre distância da imagem. Sabe qual que é o legal? Objeto aqui, ó, e distância pode ser dado em metros. Tamanho da imagem e distância da imagem pode ser dado em centímetro, porque vai ficar metro dividido por metro, centímetro dividido por centímetro. Significa que isso não significa que você não precisa ficar convertendo toda hora. O importante é, se eu tenho metro em cima, tem que ter metro embaixo. Se eu tenho centímetro em cima, tem que ter centímetro embaixo. Teacher, para por aí esse negócio de semelhança de triângulo? Não, gente, tem muito mais. Ó, tem o caso da sombra, da penumbra, do eclipse. Vamos pensar na sombra? A sombra, galera, é a ausência total de luz. A sombra, eu também posso chamar ela de umbra, tá bom? Umbra. Sombra ou umbra é a ausência total de luz, é escuridão. Penumbra é a ausência parcial da luz, tá? Digamos aqui que eu tenho uma fonte puntiforme. Teacher, o que é uma fonte puntiforme? Nossa, eu peguei um aparato técnico aqui, gente, um pauzinho para... Cadê esse pauzinho? Eu peguei uma régua aqui, gente, para utilizar com vocês e perdi a minha régua, cara. Que loucura. Mas eu já vou achar outra. Acho que eu achei minha régua, não achei minha régua. Meu Deus, chinelo! Cadê meu chinelo? Cadê a régua do professor? Ah, vou usar um outro negócio aqui. Tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Daqui a pouco eu acho minha régua. Achei minha régua. Aqui. Galera, uma fonte puntiforme de luz é uma fonte de luz que eu considero muito pequena em relação ao objeto. Digamos que aqui tem um objeto. Esse objeto é opaco. Ou seja, não passa a luz por ele. Utilizando o princípio de propagação retilínea da luz, gente, ó, a luz ela se propaga aqui em linha reta, chegando aqui até o chão. A luz se propaga aqui em linha reta, chegando aqui até o chão, a superfície. Galera, tudo isso daqui é sombra. O que o exercício pode perguntar para você? O exercício pode perguntar o seguinte: quanto vale esse tamanho aqui embaixo? Eu posso chamar ele de distância zona, distância maior. O exercício pode dar aqui para a gente o tamanho do objeto, eu posso chamar de distância menor. O que o exercício pode dar? Ah, esse aqui é uma lâmpada. Da lâmpada até o objeto tem uma alturinha. Da lâmpada até o chão tem uma altura maior. Galera, você está identificando aqui triângulos? Tem um triângulo aqui em cima e tem um triângulozão.
Você vai resolver como? Por semelhança de triângulo. Eu posso falar que a altura zona está pela distância zona aqui da superfície. Isso é igual a alturinha dividido pela distanciazinha. Tá aqui, gente, ó, semelhança de triângulo. Ô, teacher, e quando a minha fonte não é pontiforme? Quando ela não é pequena? E quando a minha fonte é muito grandona? Tá, quando a minha fonte é muito grandona, galera, é o seguinte. Os raios de luz, eles vão passar aqui, é claro. Ó, que loucura. Tá bom? Só que é o seguinte, esses raios de luz, eles não vão fazer apenas esse caminho. Como aqui a fonte ela é maior do que o objeto, também vai acontecer isso daqui, ó. Uma linha reta, é claro. Uma linha reta, é claro. Aí o que acontece é o seguinte. Aqui eu tenho a umbra, que é a sombra, e nesses dois espaços eu tenho a penumbra. Aqui nós temos a penumbra, tá bom? Aqui vai ser totalmente escuro. Como os raios de luz eles se cruzam, aqui fica a umbra, tudo escuro, a sombra, e aqui a penumbra. Tá bom? O mesmo esquema aqui de alturinha e alturona vale para esse exercício. E só para terminar para vocês, e quando eu tenho aqui a altura do prédio, grandona, aqui eu tenho uma alturinha. Gente, é a mesma coisa, só que você tem que ficar ligado o seguinte, ó. Que tudo isso daqui é a sombra do prédio e só isso daqui é a sombra da pessoa. A equação fica a mesma, alturona por distanciazona é igual a alturinha por distanciazinha. Só que o que o exercício pode fazer? O exercício ele pode te dar ou pode te perguntar quanto vale x. Sabendo, o exercício vai te dar o dzão, pode perguntar para você descobrir o dzinho e depois descobrir o x. Professor, e quando eu tenho circunferências? Por exemplo, eu tenho aqui uma fonte de luz e ela se projeta assim. A fonte de luz, ela se projeta assim. Galera, ó, você tem o raio da esfera maior, você tem o raio da esfera menor, você vai ter essa distanciazinha até o centro da primeira esfera e você terá essa distância até o centro da segunda esfera. Olha que de boa. Posso fazer distância da esfera maior, raio da esfera maior. Distância da esfera menor, raio da esfera menor. Tá bom, gente? Eu só ressaltei para vocês aqui alguns pontos importantes. O que eu vou fazer agora? Resolver exercício com vocês.